E referente a ideias, projetos, o que você tem de ideias e projetos? Para vereador agora. Isso, exatamente. Perfeito. Cara, é uma lista grande. Você está preparado para ouvir? Pode falar. Cara, tem alguns projetos de lei, tá? E logicamente existe também a parte conversacional. Então você ter acesso aos aplicativos acho que é um ponto super positivo. Sim. Né? Mas, por exemplo, eu vou falar de alguns projetos de lei e depois essa parte um pouquinho mais envolvendo os aplicativos. Tem coisa que como vereador eu posso fazer pelo município para os motoristas. E como vereador eu também consigo usar o poder público para pressionar os aplicativos a dar informações ou fazer algumas coisas. Né? Então, por exemplo, IPVA. Né? Eu tenho um projeto de lei já escrito, né, que devolve 40% do IPVA para o motorista de aplicativo. Tem gente que talvez, IPVA é um imposto estadual e tudo mais. Quem fala isso também não sabe que 50% do IPVA é repassado para o município. Isso é verdade. Ou seja, ele é responsável por pelo menos metade do que é. Exatamente. 10% que vai para o município vai para um fundo de educação. E outros 40% fica como receita para o município. Né? Hoje já existe um procedimento de devolução de 40% do IPVA para carros híbridos. Né? Então, se você tem um carro híbrido, você vai ter um reembolso do município do seu IPVA em 40%. Basta você dizer, não, além dos carros híbridos, os motoristas de aplicativo, que, por exemplo, tenham 2.000 corridas, 1.000 corridas, também se englobam nesse aspecto de receber de volta os 40%. É só ele provar uma periodicidade, né? Por exemplo, você coloca, em um ano você tem que fazer tantas corridas. Exato. Corridas. Porque também a gente não quer que pessoas se cadastrem como motorista de aplicativo simplesmente para devolver para a pessoa, não vou virar motorista de aplicativo porque daí eu fico isento de 40% do IPVA. IPVA. Coloca uma quantidade razoável de corridas que exija um número certo de... Uma pessoa que de precisa. Uma pessoa que realmente trabalha de motorista. Isso, exatamente. Seria interessante. Então esse é um projeto de lei que acho que pode, assim... E por quê, né? Porque qual é a justificativa disso? Cara, o motorista de aplicativo ele ajuda na mobilidade urbana. Ele ajuda a cidade a se movimentar. Quanto mais rápido uma cidade se movimenta, quanto melhor uma cidade se movimenta, maior cresce a economia da cidade. Então isso é bom para a cidade, para o crescimento da cidade. E a gente roda muito também, né? Exatamente. Ou seja, a gente precisa trocar de carro periodicamente, né? Vem manutenção, vem um monte de coisa, aí a gente precisa estar preparado. Mesmo que a gente se organize, trabalhe direitinho, né? Guarde dinheiro, que é o que eu sempre falo para todo mundo, mesmo assim a gente precisa... Exatamente. Mas explica como que funciona, porque com certeza alguém vai falar, mas IPVA é do Estado, não é do município. Então, exatamente isso. 50% do IPVA, do imposto pago ao Estado, ele é repassado para o município. Desses 50%, 10% vai para um fundo de educação do município e 40% fica como receita do Estado. Nosso projeto prevê essa isenção desses 40% do IPVA para o motorista de aplicativo. Né? Então, como a gente sabe, como eu sei como funciona todo esse trâmite, né? Porque justamente as pessoas que falam isso, né, Danilo, eles não entendem. Ele acha que o dinheiro vai para o Estado e não vai lá para o município. Os caras não sabem como funciona. Eles não sabem que existe já até um procedimento de devolução, que é o fato de carros híbridos ou elétricos já tem esse procedimento. Tem um amigo meu que tem carro híbrido e consegue já resgatar esses 40%. Ele resgatou esse ano. Ele precisa pedir ou automático? Tem que pedir. Hoje o procedimento é isso. Eu consigo viabilizar melhor esse procedimento através de projetos de lei e tudo mais. Mas hoje ele paga o IPVA, depois pega o dinheiro. Dá até para deixar automático, né, de repente. Exatamente. Você já pagar o 60% do total do... Isso, é um requerimento que você entra na subprefeitura, prefeitura regional, e você, enfim, pega esse dinheiro de volta. Né? Então, esse é um dos projetos de lei. Tem o projeto de lei de isenção de zona azul para motorista de aplicativo. Né? Então, qual é a ideia disso, né? A ideia é que a gente sabe que existe horário do dia, que o movimento é fraquíssimo e o motorista precisa ficar na rua esperando uma corrida. E aí, ele precisa parar, não diria parar para comer, tá? Tem um aspecto interessante aí, mas o fato é que ele precisa esperar a corrida. Sim. E aí não tem lugar para estacionar, ou ele vai ter que pagar ali o zona azul, ou muitas vezes ele estaciona na frente de garagem, ou ele fica rodando, gastando combustível e tudo mais. O zona azul e fica dentro do carro olhando para ver se vem algum guarda. E se vem alguém, ele já sai de imediato. Exatamente. Tentando correr e talvez tomar multa. Exatamente. Então, para facilitar, para o motorista poder estar nos melhores lugares, né, bem posicionado para atender melhor a população, né, eu quero tirar a zona azul dos motoristas. Como que isso funcionaria? Tá? Simples. A multa é dada por um agente de trânsito de zona azul.
Vê o carro ali, se o carro não pagou ali, toma uma multa. Não é assim que funciona? Sim. Então pronto. No caso do motor de aplicativo, se o motorista estiver dentro do carro e tiver com o aplicativo ligado, o agente não multa. Bem simples. Né? Isso já praticamente resolveria. Resolveria. Exato, No exatamente. caso, hoje a prefeitura obriga a ter o logo, né? No caso, a pessoa vai ter o logo. Vai ver o logo. E se vê a pessoa dentro do carro, é só tudo bom. Uhum. Você é motorista? Fala, eu sou motorista. Tá. Entendi, então tudo bem. Tá online? Mostra ali o aplicativo, tá online. Mostra online. Tô esperando corrida. Não, beleza. Ao final, os taxistas, eles têm os pontos de táxi, né? É isso, Que ajuda eles. E É como se fosse um ponto de táxi, ponto de motorista distribuído em qualquer lugar. verdade. Seria o mesmo conceito. verdade. É o mesmo conceito que eles usam para aprender motorista de aplicativo. Deixa É. eu ver seu aplicativo. Isso faz exatamente. sentido também. Né? Eu entendo que é possível, meu jurídico também entende que é possível exigir dos aplicativos, através de projeto de lei, foto do documento com foto. A Uber anunciou recentemente que os passageiros em corridas em dinheiro têm que tirar foto da identidade, mas só da parte de trás, né? Não tem a foto da pessoa. Tem que Então, tirar dos dois lados. exato. Então, é possível sim, por medidas de segurança, você exigir que os aplicativos exijam foto do documento. Cara, é a mesma coisa que você comprar um colchão. Tenta comprar um colchão aqui na Ortobon. Você não vai ter que dar sua identidade. Hoje, você entrou aqui no prédio, você não teve que dar seu RG? Tive que dar meu RG. Mano, você vai comprar uma televisão da Casa B, você não dá seu documento? Sim. Mano, você vai estar usando transporte por aplicativo, você tem que dar seu documento. Sim. É simples, É verdade. né? Tem que se identificar, afinal, a nossa foto, nosso nome, a placa do nosso carro, modelo. Exato. E É pela questão, placa dá pra saber é muita questão de informação. segurança. Então, e também dá para exigir a selfie do passageiro. A selfie, a própria Ah. cadastrar uma foto. Né, Essa questão de segurança, isso é legal, isso passa. Vincular essa foto com o RG também, para que seja a mesma pessoa. Né? Por que mais isso, né? Eu já cansei, sem mentira, o Duda e eu, vários casos que motoristas de aplicativo foram assaltados. Foi assaltado, Marlon, tô aqui na delegacia, fui assaltado, aconteceu isso. Tem como você me auxiliar? Bora, vamos lá na delegacia. Chega lá na delegacia, a gente conversa com o delegado diz, eu não consigo contato com a Uber, não sei o que. Opa, peraí, tem um aqui, ó, fala com essa pessoa aqui, ó. Aí, não, Uber, tudo bom, tem como passar os dados dessa conta aqui de passageiro que assaltou um motorista e tal, etc. Tem sim, faz o requerimento aqui, um procedimento padrão deles lá, que a gente libera, o delegado entra com o pedido e tudo mais, etc. O aplicativo libera o dado. Opa, vamos prender esse bandido, filho da... né? Aí, chega lá, fulana de tal, era um homem, né? Então o cadastro está no nome de fulana, era um cadastro fake de passageiro. Ou seja, a investigação para, o criminoso não é preso. Porque Não tem o dado da pessoa. Você não tem o dado. O dado verídico. O dado verídico da pessoa. A selfie, um código de segurança, uma senha de segurança, uma digital de segurança. Para você prender bandido, você tem que ter o dado. Senão... a investigação parou. É super importante. Porque, infelizmente, também pode acontecer de, por exemplo, alguém roubar um passageiro que literalmente estava querendo pegar uma corrida, ou então alguém que tem um celular que tem aplicativo, e aí esse cara fala, vou roubar um motorista, vou usar o aplicativo dele. O aplicativo dele é um aplicativo de um passageiro real. O selfie podia ajudar nisso, né? Só que a selfie vai impedir isso. A selfie, uma senha por digital, que o celular hoje em dia tem, uma senha numérica, uma senha de desenho, juntando tudo isso, colocando 2 ou 3 coisas, isso já vai impedir muita gente de conseguir pedir aplicativo, né? Eu também quero tirar o rodízio do motorista de aplicativo de São Paulo. Tá? Esse é um tema polêmico, difícil, mas eu acho que é possível. Tá? Mais uma vez, é um profissional que ajuda na mobilidade. Olha que injustiça alguém que aluga um carro e não pode trabalhar um dia por semana. 4, 5 dias por mês. Isso é verdade. Né? Aí tem que trabalhar o domingo para compensar aquele dia da semana que não pôde trabalhar. Ou tem que trabalhar dentro do horário, das 10h01 até 4h59, que é terrível isso, o cara sempre se ferra. E aí, de repente, vê que não vai conseguir sair, tem que estacionar o carro e deixar o carro lá até da noite para depois... Mais uma vez, isso é algo que um vereador pode fazer isso da gestão do município a favor do motorista de aplicativo. E por que isso? Porque o motorista de aplicativo, ele ajuda a movimentar a cidade. Ele faz o movimento da cidade acontecer e não é justo. Logicamente também vale a pena ressaltar que
não quero incentivar através disso, trazer mais motoristas para a plataforma. Não, vou me cadastrar para ser motorista para ficar isento do rodízio. Não. Por exemplo, vai valer isso em 2021. Em 2020, o cara vai ter que ter tantas corridas. E aí esse termômetro a gente faz, puxa os relatórios até com os aplicativos. Você pode fazer um requerimento de informação para os aplicativos para trazer esse tipo de informação, para saber quantos motoristas seriam afetados por isso na cidade de São Paulo, para saber quanto congestionamento, como que isso ia mexer no trânsito de São Paulo. Tudo isso você pode fazer. E também conseguindo essa liberação, é fácil também, um vereador, conseguir fazer com que o aplicativo forneça a informação mais exata. Vamos supor, a prefeitura vai puxar os dados, vai pedir, falar, me dá os dados de quais motoristas fizeram tantas corridas. Aí esses automaticamente conseguem a liberação. Exatamente. Fez 2, 3, precisa de 4 mil corridas por ano, então vai ter quase 100%. Eu acho que também é muito fácil fazer um projeto de lei que exija que o aplicativo pelo menos avise do motivo do banimento. Então, é da responsabilidade, a lei federal 13.640 disse que o município tem que legislar sobre o assunto. Coloca na legislação que tem que mostrar o motivo do banimento em caso de banimento. O STF também tem uma decisão do Superior Tribunal também que dá esse poder ao município. Exatamente. Então, o motorista ele precisa, por mais que talvez ele até, de repente, ele saiba o que ele fez de errado, mas é importante o aplicativo falar pra ele, falar, cara, foi isso que você fez de errado. Exatamente. Porque às vezes não é. Às vezes é algo que ele fez. Dá chance de defesa, né? Dá chance de defesa, exatamente. Exato. Às vezes, por exemplo, tem vários casos que muita gente no grupo posta, tem outros grupos também que o pessoal posta de passageiro. A maioria das vezes é passageiro, mas deve ter passageiro também, que fica oferecendo, desculpa a palavra, sexo em troca da viagem. Né? E aí o motorista se nega, ele vai lá e cancela a viagem, ou então o passageiro, por medo, ele vai lá e cancela, né, do motorista falar para ele, ir até lá falar para ele, e aí o passageiro vai lá e fala que foi assediado, não o motorista. Mente, meio até para se vingar, que não quis e tal. Isso. Já teve casos até publicados de pessoas que foram pegas na mentira, de a pessoa falar que o motorista fez alguma coisa, mas na verdade isso não aconteceu. E aí o motorista conseguiu provar, e depois de um tempo ele foi solto, e agora parece que ele vai de repente processar essa passageira para pedir danos morais. Né? Ou seja, neste caso, o motorista simplesmente é bloqueado, fica sem trabalhar por algo que não era verdade. Isso tem que ser comprovado, né? Tem que ser aberto um boletim. Tem um projeto de, primeiro, transformar todos os radares em lombadas eletrônicas. Eu não gosto do jeito que os radares funcionam, eles são escondidos, eles querem arrecadar seu dinheiro. Sim. E eles não estão preocupados em fazer com que o trânsito não tenha um acidente naquele local. Isso é verdade. Então eu quero transformar tudo isso em lombada eletrônica. O que é lombada eletrônica? A lombada eletrônica é aquele radar visual que mostra a sua velocidade que você está passando naquele momento. Ou seja, basicamente você vai saber na hora se você vai tomar uma multa ou não. Exatamente. Você vai ver a sua velocidade. E está claro. E justamente esse tipo... E você aprende a trabalhar também com ele, né? Você também e ele educa. Por quê? Por que o radar está ali? É para impedir que uma velocidade excessiva naquele local cause um acidente. Porque é um local que provavelmente tem né? um lugar perigoso e tudo mais. Cego, essas coisas. Então, se você botar só um radar escondido, você não vai evitar acidentes. Você só vai punir o cara depois. Isso é verdade. Se você botar uma lombada eletrônica com esse placar gigantesco mostrando a sua velocidade, você consegue educar e fazer com que o acidente não aconteça, fazer com que realmente a pessoa reduza a velocidade. Isso é verdade. Eu sempre falo, é importante respeitar a velocidade. Sim. Porém, também é muito importante colocar um radar que seja de fato inteligente. Ele esteja num local que vai evitar e também que ele esteja ali, claro, para a pessoa ver e falar, nossa, tem um radar ali. E mais importante, transformar esses radares em câmeras de segurança. Também, isso é o que acontece? Seu carro foi roubado. Você avisa na prefeitura, por exemplo, na GCM, que seu carro foi roubado, placa, e aí os radares começam a procurar placa. Quando passa em qualquer radar desse, ele já monitora a sua placa. Só que ele não está consultando. Simplesmente não tem uma integração tecnológica simples. Se tivesse uma consulta aqui esse carro está roubado, você ligou, falou que está roubado e aí... A polícia vai lá, por exemplo, esse carro aqui foi roubado, beleza. Por onde que esse carro passou? Ele passou pelo radar XYZ. Então ele deve estar naquela zona lá, vamos lá procurar.
Já liga pra ver tudo que tá lá. Né? Eu acredito, assim, por que o bandido comete crime? Por que o bandido rouba? Por que ele leva um carro? É porque o crime compensa. Ele não é punido. Se você usar a tecnologia, não só para punir a pessoa que excedeu a velocidade, mas punir também, usar essa ferramenta tecnológica para punir o bandido que está roubando o carro, isso tem muito agravante. Então simplesmente você pode fazer um projeto de lei para que isso aconteça. Outro ponto. Tu sabia que o Adilson Amadeu, na verdade todos os vereadores no Brasil, os vereadores de São Paulo, ele tem uma verba de 4 milhões que o vereador pode gastar com o que ele quiser. 4 milhões? Por ano. Por ano. Mas então, ainda assim são 4 milhões. 4 milhões. O que significa isso? Significa que eu digo para o prefeito, digamos que você seja o prefeito aqui da cidade de São Paulo, eu sou o vereador, eu digo, Felipe, prefeito, gaste 1 milhão nisso, gaste outro milhão nisso, e tu vai ter que fazer. O prefeito manda em casa ele. Não, eu mando o prefeito fazer algo, gaste esse dinheiro nisso. Ah, entendi, o vereador ele tem o poder, tem esse poder de falar para o prefeito, gaste aqueles 4 nisso. milhões com qualquer... Com o que eu quiser, com o vereador quiser. Entendi. Tu sabe com o que o Adilson Amadeu gastou no ano passado? Eu sei que tem mais de 130 mil com cartas. Isso é só da verba de gabinete, não é da emenda. É isso que a gente estou falando, esses 4 milhões, se chama emenda parlamentar. Certo. Ele gastou 1 milhão e 100 mil com grama sintética. Grama sintética? Para quem e para onde eu não sei. Grama sintética? Gastou outros... Para que e onde? Para que e onde, não sei. Gastou outras 3 vezes, se eu não me engano, de dinheiros que variam de 100 a 500 mil em eventos de MMA. Eventos de MMA. Exatamente. Nada contra. Só para você entender uma ideia do que cada vereador gasta como quiser esse isso. dinheiro. O Adilson Amadeu faz isso. Nem pro táxi. Pro táxi não ajudou. Não fez nada. Né? O que eu quero gastar esse dinheiro? Acho que é importante, se eu tenho 4 milhões para gastar, quero fazer pontos de apoio pela cidade inteira, pontos de apoio assim muito bem estruturados, que possa compor bastante motoristas, que possa ter também ali de repente uma parte melhor para atender as mulheres também. Sim. O motorista está crescendo muito. Banheiros. É o principal. Muito grupo pergunta, eu até falei pro pessoal, falei, pessoal, infelizmente a gente não tem opção, você tem que parar, entrar no McDonald's e usar o banheiro do McDonald's, cara. Então eu quero fazer isso na cidade inteira. Né? Então, para ajudar o motorista nesse sentido. É bom que talvez até outras pessoas que não são motoristas, caso precisem realmente usar um banheiro, para poder utilizar. Inclusive, não só para motoristas de aplicativo, como para entregadores. Profissionais entregadores. Uma pergunta, Marlon. Esses pontos de apoio vai ter algum suporte para mãe solteira que não tem aonde deixar o filho? Porque é possível, sim. A criança chega numa certa idade, só fica meio período durante Existe essa possibilidade, por exemplo, né, que de repente um ponto de apoio pudesse ter uma creche. Sim. Né? É possível que a mãe, por exemplo, deixe a creche ali, deixe a criança nessa creche do ponto de apoio para poder trabalhar. Isso é interessante. Então, ou até pais, né? Eu tô vendo também tem, eu tô vendo homem, pai, né? Trabalhando com criança dentro do carro, fazendo só as entregas de Uber Eats. Eu já ouvi falar de casos assim. Eu já vi mãe com a bebê naquele canguru, né? Você coloca e com a bolsa com a bag atrás, né? E com a moto. Nossa, você imagina uma moto, a criança no canguru. Né, é uma vontade de trabalhar, vontade de levar, de precisar de dinheiro. Infelizmente não tem uma opção. Exatamente. Então, e tanto para a mãe solteira, que com certeza é a maioria dos casos, e também para os pais solteiros, também para os pais, né? A gente tem que falar solo, né? Que hoje em dia é a palavra certa, né? Tanto para a mãe solo, para o pai solo. Eu acho interessante essa creche, ou pelo menos algum favorecimento para essas pessoas. Né? Independente também algo que funcione 24 horas. Nesse sentido. Os pontos de apoio, a minha ideia é fazer isso funcionar 24 horas. Hoje a gente tem o nosso ponto de apoio aqui em Congonhas, mas por questões de custo, a gente tem que fechar ele às 5 da tarde. Gostaria de fazer 24 horas? Gostaria, mas a questão de custo, o custo aumenta quando transforma em 24 horas. Porque muita gente trabalhando. Isso. Já que eu falei rapidinho de entregadores, eu tenho a ideia de autorizar, através de projeto de lei também, autorizar que os entregadores de moto possam
utilizar o corredor de ônibus. Eu acho que isso vai ajudar a evitar acidentes. Porque hoje eles têm que ficar andando no corredor ali entre os carros e acontece muito acidente. E se eles fossem também para o corredor do ônibus, isso evitaria acidente. Claro que não exclusivo, né? Mas você pode entrar e sair. Você possa usar o corredor de ônibus de uma forma mais segura para evitar acidentes. Evita acidentes com o motorista de aplicativo e evita acidentes também com os entregadores. Isso é questão de saúde, uma questão de saúde pública. Inteligente. Eu vejo muitas vezes o corredor vazio, um trânsito imenso e... O motoboy também não está arriscando ali. E você já viu a Radial Leste ali? Como é que é? Não passa o... É muito apertado, é muito apertado. Eu já cheguei a andar o motoboy... Eu já cheguei a andar em rua que os faróis do meu carro já estão na outra faixa. Então, os carros não ficam um do lado do outro, assim, por causa do trânsito. Eles ficam meio que um atrás do outro, porque não dá. E aí, quando uma moto vai entrar, ou você tem que trocar de faixa, ou você tem que desacelerar para a moto poder passar. Não é um corredor, né? A moto literalmente costura. E você vê o corredor lá vazio. A moto fica costurando, né? O trânsito. Eu tenho um projeto como vereador que inclui me aliar ao Adilson Amadeu. Mas como assim? Bomba! Como seria isso? Como é que seria essa coisa? Eu vou tentar poupar pessoas e, enfim, aplicativos, mas teve uma certa vez que lá na Câmara de Vereadores, estava conversando com os vereadores e tal, etc. E num discurso lá, o vereador Adilson Amadeu falou: eu quero fazer a CPI dos apps. Que eu quero identificar para onde está indo os dinheiro, se tem desvio fiscal, se tem suborno, se tem corrupção. E eu fiquei olhando assim, até interessante. Faz sentido. E aí, um funcionário de um aplicativo do meu lado fez nessa hora assim: nossa, não pode ter CPI. Então, aí eu falei assim, tem algo aí. Tem coisa aí. Alguma coisa pode estar errada. Tem coisa aí. Então, a ideia, confesso que a ideia não foi minha, ideia do Adilson. Ele não botou isso para acontecer e eu vejo que seria de bom agrado para os dois lados isso fazer acontecer. E eu não me importaria de alinhar o Adilson Amadeu para fazer esse tipo de coisa. É importante, mesmo que a pessoa seja correta, é importante saber se realmente ela está correta. Exatamente. Assim como muita gente fala que as contas de um vereador não podem ser expostas, eu acho interessante que seja exposta. Eu acho interessante que seja falado. Exato. Você, como a pessoa como pessoa pública em uma empresa como uma empresa grande, mesmo que seja pequena também, eu acho importante que ela provar e mostrar que está realmente agindo de forma correta. Mas como que isso ia beneficiar o motor de aplicativo? Lá na ponta, isso? Boa pergunta, Danilo. Simples. Se tiver corrupção, todo o dinheiro de corrupção era dinheiro que podia estar indo para o motorista de aplicativo. Quer ver um exemplo? Cara, ano passado a Uber doou para cada escola de samba de São Paulo R$500 mil. Para cada escola de samba. Tem quantas aqui? Não sei, 50, 100 escolas? Não. Se eu não me engano, 18 ou alguma coisa assim. Do grupo especial. Isso. Praticamente isso. E nesse mesmo ano passado, o motorista de aplicativo não podia embarcar nem desembarcar passageiros ali no AMB, no Sambódromo. Cara, o que faz... Exato, só os táxis tinham acesso. Aí eu pergunto pra você, o que faz um aplicativo doar R$500 mil para cada escola de samba e não tem nenhum direito de embarcar e desembarcar passageiros? Qual é a dívida que o aplicativo tinha com o município? Qual a dívida que ele tinha com o município? Porque normalmente quem dá dinheiro para a escola de samba é o governo, né? É verdade. Foi só para ser boazinha e não poder fazer o embarque? Eu já vi a Uber apoiando vários como é que eu posso falar? Vários projetos, shows. Sim. Né? E aí eles faziam um embarque específico, às vezes até criavam um ponto no GPS. Então, às vezes eu fico pensando assim, será que a Uber estava devendo alguma coisa para a prefeitura e a prefeitura fez algum lobby? Não, faz o seguinte, em vez de você me paga doando para cada escola de samba porque você me alivia as contas de um lado aqui.
Entendeu? Eu quero questionar, eu estou questionando, não tô acusando, eu estou questionando. Exatamente, é bom entender. É bom entender. Eu gostaria muito de entender, porque para mim não faz muito sentido. Assim como não faz muito sentido no mesmo mês, a Uber ter o direito de fazer a ciclofaixa e o táxi aparecer dentro do aplicativo da Uber. Será que isso não tem relação? É verdade. Será que te dou aqui, você me dá aqui? Todo mundo fala que tem 12 milhões envolvidos aí nessa ciclofaixa da Uber. Pô, 12 milhões é muita grana, bicho. Então o que eu quero questionar? Eu quero questionar, por exemplo, a Uber ela é sediada na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é raro, é difícil. Empresas de tecnologia estarem sediadas na cidade de São Paulo. Normalmente elas estão sediadas na cidade de Barueri. Sabe por quê? Por causa do imposto. Em Barueri é 2%, aqui é 5%. Por que a Uber está aqui e não está em Barueri? Será que a prefeitura de São Paulo também está ganhando alguma coisa com isso, além dos 5%? Ou um favorecimento? De repente pode estar cobrando 2%. Ou será que a prefeitura está dando alguma coisa para a Uber em troca desses 5%? Estranho. São coisas que têm que ser questionadas. E são contas que têm que ser esclarecidas. Então, a CPI dos apps ajudaria nesse tipo de informação. E esse projeto, CPI dos apps, motivo de banimento para o motorista, Zona Azul, você acredita que são projetos que são relativamente rápidos, imediatos, algo que seja rápido para conseguir colocar dentro do... Certo. Em pauta lá para... Eu acredito que alguns projetos são mais rápidos, outros são mais difíceis, né? Então, motivo do banimento, Zona Azul, ponto de apoio, frente parlamentar contra a segurança, é outro projeto que eu tenho. O que é uma frente parlamentar de segurança? Isso são rápido, tá? O que é a frente parlamentar de segurança? É você montar uma equipe formada por associações, por motoristas, pela GCM, pela Polícia Militar, pelos aplicativos, por Secretaria de Segurança. Cara, um encontro mensal, um encontro bimestral, onde todo mundo traga números e diga o que está acontecendo. Aumentou, não diminuiu, aumentou, diminuiu o problema da segurança. O que os aplicativos se comprometeram de fazer de um mês, de um bimestre para o outro. Assim, tem político que faz isso só para se mostrar. Só para fazer um evento, para botar lá um monte de motorista, para o político aparecer. Eu não estou falando de um evento para político aparecer para motorista. Eu estou falando uma mesa onde senta todo mundo responsável pela segurança e vamos conversar sobre segurança. A Secretaria de Segurança pode mostrar os números de assaltos aos motoristas, isso é verdade. Se de morte e tudo mais. Você está ali com o aplicativo, você cobra, olha só, desses assaltos aqui, tantos por cento aconteceu com a Uber, tantos por cento aconteceu com a 99. O que está acontecendo? Por que seu aplicativo, por exemplo, está com mais assaltos do que o outro? Essa é verdade. De repente até criar uma categoria para roubo dentro dos, por exemplo, dos crimes, né? Colocar lá, não só roubo ou roubo a carro, colocar roubo a motorista de aplicativo. E aí depois você dinheiro, o carro. E aí, por exemplo, você tem nessa categoria, você consegue mapear Exato. Veja que isso não é coisa para político aparecer, como outros políticos já fizeram. Outros políticos já fizeram só para evento, só para aparecer. Isso aqui não, isso aqui é uma reunião de foco, mensal ou bimestral, de uma forma que tem uma frequência dos participantes de todas as esferas, associações, motoristas, órgãos municipais, estaduais, os próprios aplicativos. Uma maneira para trabalhar em cima da segurança. Certo. Outra coisinha. Já tem 2 ou 3 anos que a Prefeitura de São Paulo recolhe esses 10 centavos por quilômetro. 14. Eu vi no aplicativo que mudou para 14, então significa da cota. Então, porque não sei se começa com 10, pode aumentar esse valor, pode aumentar, está 14. Então, isso é dinheiro do passageiro que vai direto para a prefeitura. Se eu não me engano, só no ano passado foi arrecadado 215 milhões de reais. Isso é verdade. Tá? É só puxar um histórico no site da prefeitura. É uma conta simples de fazer, né? Exato. Se eu rodo 300 km no dia, 150 com passageiro, digamos, exato. O motorista ele já está pagando. Então vamos calcular 150 km vezes 10 centavos. Não estou nem usando 14, que já está, mas 10 centavos.
Se esse dinheiro fosse para o motorista? Seria interessante. A minha ideia é essa. Então, como que isso pode acontecer, tá? Hoje, esses 10 centavos acontece por decreto. Então, quando entrou o Haddad, ele fez esse decreto. Entrou o Dória, ele mudou algumas coisas no decreto e manteve os 10 centavos. Quando entrou o Bruno Covas, que um prefeito não pode herdar o decreto do outro. Então, ele tem que refazer o decreto. Sim. Aí o Bruno foi lá e refez o decreto, manteve os 10 centavos. Vai entrar um outro prefeito. Provavelmente vai querer manter. Tomara que não seja o Russomano. Isso é verdade. Mas, isso é verdade. Que talvez vai manter esse decreto com 10 centavos e tudo mais. E aí, eu como vereador consigo conversar com o prefeito, ou através de uma regulamentação feita na Câmara de Vereadores, que esse 10 centavos pare de ir para a prefeitura e vá para o motorista de aplicativo. Tá? Então, isso colocaria mais dinheiro no bolso do motorista. Por exemplo, se você roda 150, eu sei que é pouco, R$15 a mais, mas R$15 vezes 10 dias é 150, vezes 20 é 300, vezes 30 é 450. No ano, isso dá uma diferença enorme. Isso dá uma diferença enorme. Né? Então, isso que eu posso fazer. Um ponto que eu esqueci de também falar na CPI dos apps, na CPI dos apps, você pode questionar os valores que os aplicativos pagam aos motoristas. Os aplicativos vão ter que ir a público dizer, olha, eu pago isso para o motorista por causa disso, disso, daquilo. E aí a gente vai poder questionar os aplicativos e dizer, tá, mas a gasolina subiu nesses últimos anos, e por que você não está pagando? Me mostra aí quanto que está a evolução dos ganhos do motorista. Tá entendendo? Na CPI você consegue forçar os aplicativos a terem que dar satisfação. Você chega a conclusões. E aí tu acha que o aplicativo vai querer ter a imagem dele sair na jornal? O Uber diz que paga pouco ao motorista. Aquela coisa, né? O custo ele vai aumentando gradativamente. E o seu ganho não. E o ganho Está estável. Aí você precisa aprender a trabalhar de uma outra forma, ou trabalhar mais horas na rua. Exato. Significa menos tempo em casa. Se a gente ficar muito horas na rua, a gente fica com sono, pode de repente bater o carro. Isso já vi muito acontecer. Uma questão de saúde, uma questão de acidente, né, e trânsito. Trânsito é a menor das coisas, mas vira questão de vida, né? Exatamente. E sobrevivência também. Outro ponto que eu quero fazer no meu mandato, tá? Um mandato de um vereador, ele tem funcionários de gabinete e um desses funcionários são advogados. Então, com o meu mandato, eu consigo ter advogados, muito bons advogados dentro do meu gabinete, que vão estar 100% sempre atento a tudo que está acontecendo. Então, a gente pode questionar no Ministério Público, por exemplo, será que o Promo e o Poupa não são uma prática de dumping? Uma prática ilegal de dumping, que é quando você baixa o preço para matar a concorrência. Isso no caso, está matando os próprios motoristas de aplicativo. Os seus próprios parceiros. Será que não é um cartel dos apps para pagar mais por fornecedor do serviço que é nós, motoristas? Isso é verdade. Quando você tem um Zé vereador, você consegue ter funcionários do gabinete que são excelentes advogados que podem questionar isso. Ou seja, você usa o próprio Ministério Público, você consegue fazer as denúncias do Ministério Público contra os aplicativos, exigindo as coisas, que os aplicativos prestem esclarecimentos. Quando presta esclarecimentos, ele vai ter que dizer a público. Isso é verdade. Isso vira notícia. Eu até comentei... Ele se queima, o aplicativo se queima. Eu até comentei com alguns amigos, né? Teve até um vídeo seu que você fez fazendo a relação de preço do 99 Poupa com 99 Pó. E depois eu até fiz um vídeo comentando, né, a diferença de custo e quanto mais você teria que trabalhar. Perfeito. No Rio de Janeiro, por exemplo, tá no meu canal, Felipe Driver Calculista. Felipe Driver Calculista, sim. É só procurar no YouTube. A diferença de preço no Rio de Janeiro, se o motorista fizer somente Uber Promo, faria com que ele tivesse a necessidade de trabalhar 75% a mais. Nossa. Ou seja, se você trabalha 10 horas no dia, você teria que trabalhar 17 horas e meia a mais. 17 horas e meia por dia. Para ter o mesmo resultado lucro efetivo no final do dia. Ou seja, não adianta, num horário que eu ganhe, por exemplo, R$100 no espaço de tempo, eu ganhar 175 se no final meu lucro é o mesmo. Eu prefiro ganhar 100. Prefiro ficar mais tempo parado desde que o meu lucro no final não seja afetado. Lá em Brasília, é pior ainda.
é 225%. Nossa! Ou seja, se o motorista trabalha 10 horas, ele vai precisar trabalhar... O cara é calculista, né, mano? O cara tem todos os Ele vai precisar números. trabalhar 22 horas e meia. Uhum. Né? Aí você imagina, se você roda, por exemplo... É redução de carro dá salário. 5 O cara vai precisar daquele dinheiro, mesmo tanto de dinheiro. Ele vai ter que trabalhar mais. Nesse caso, só tem essa opção. Exatamente. Né? A desculpa dos aplicativos é querer aumentar, no caso, o ganho por hora. Não, mas... Só que eu sempre falo, pessoal, Essas não adianta aumentar o ganho por hora se aumenta o meu custo, porque eu vou ter que rodar mais. E o meu custo é por quilômetro, não é por hora. E se eu rodo mais, não adianta. Não, convenhamos, Promo e Popo não aumenta o seu ganho por hora. Eu provei isso no meu vídeo. Isso, não aumenta o ganho por hora e diminui o ganho por quilômetro. Exatamente. Diminui o ganho por quilômetro. E outra, o que acontece com essas categorias? Você não é obrigado a aceitar o Popo e o Promo. Sua taxa de aceitação não é afetada. Não sei o que. Sei lá que já acho que eles fazem. Bobagem. O que acontece? No momento que você oferece o mesmo serviço a um preço mais baixo, a maioria da população vai começar a escolher o preço mais baixo. Sim. Certo? E a população não está errada. Eles não querem mais. Eles não querem, se eu posso pagar 5 ao invés de pagar 10, eu vou pagar 5. Exatamente. Afinal, eu quero sair do ponto A ao ponto B e é para isso que interessa. E aí, quanto mais pessoas procurarem o preço mais baixo, menos corridas vai ter naquela categoria X, por exemplo, Uber X. Ou seja, vai diminuir o ganho. Ou seja, você aceitar o promo não vai ser uma opção. Ou você aceita o promo ou não vai ter corrida X. Isso é verdade. Ou seja, você está fazendo... você está baixando o preço para ganhar da concorrência, dumping, né? Com o rabo do motorista. Exatamente. Porque o custo é do motorista. Exatamente. Tá entendendo? Agora, quanto você acha que custa? Quanto você acha que custa para fazer um advogado entrar com no Ministério Público com uma denúncia dessa? Se não for do próprio município, não imagino quanto custaria. Cara, é muito caro. Estão falando mais de 20 mil, 30 mil reais, Nossa. talvez 50 mil reais um advogado. Fora o tempo de análise, né? Fora o tempo de análise, de eu explicar. Imagina eu tendo que explicar horas e horas para um advogado o que está acontecendo, como funciona, como não funciona. No gabinete não, no gabinete eu vou ter ali o advogado 100% envolvido com a causa. 100%. Trabalhando exatamente para... Exatamente. Então fica muito mais fácil fazer esse tipo de denúncia. Por exemplo, quer ver uma outra coisa também interessante? A promoção de Natal do ano passado, da Uber. Maior falcatrua. Muita gente reclamou. Maior falcatrua. As pessoas achavam que tinham ganho o prêmio e, na verdade, a Uber desclassificou um monte de gente lá. Por quê? Porque ela escondeu as regras. Certo? Ela escondeu informação ali. Eu cheguei a fazer consultoria com um escritório de especialista de advocacia, especialista em promoções, que é aquilo que a Uber está fazendo, uma promoção. Sim. E eles olharam e falaram, tá errado. O que a Uber fez tá errado. A gente consegue, na justiça, que esses motoristas recebam o prêmio que eles não receberam. Quanto custa você fazer essa ação e tudo mais, não sei o quê? 30 mil reais. Eu falei, cara, como é que eu vou te puxar 30 mil reais? É muito caro. Eu não tenho. É muito caro. O grupo que eu tenho de motoristas da onde eu moro, né, inclusive chama Drivers da Zona Oeste, né, e a galera sempre tá focada ali em tentar ganhar mais, tentar fazer isso, fazer aquilo. E aí eu vi motorista mudando totalmente a estratégia de trabalho dele. Né. Muitas vezes a pessoa procurava pontos onde tinham corridas grandes, corridas para aumentar o ganho por hora e manter por quilômetro e tentar pegar uma volta, isso e aquilo. E aí eu vi a pessoa mudando totalmente de estratégia. Ela foi para um lugar só para pegar corrida pequena. Ela ficou horas naquele lugar, pegou um lugar que era mais esburacado, pegou um lugar quebrada, pegou vila, estraga o carro, estragando o carro mais, porém só para pegar corrida pequena para justamente ter uma diferença maior nessa promoção. E aí a pessoa vai lá e não ganha. Teve muita gente que inclusive baixou o Uber Fleet, que é um aplicativo que você consegue visualizar com mais detalhes o quanto exatamente você o seu desempenho, né? Sim. E no Uber Fleet o desempenho da pessoa diário, semanal, tava dentro dos conformes. Basicamente a promoção da Uber era errada porque ela colocava critérios que o motorista não tinha como avaliar. Ele não tinha como saber daqueles critérios. Ele não tinha como ver o desempenho. Não tinha como ver o desempenho, por exemplo, dele. Então a promoção era errada por conta disso.